Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou hoje o seu plano de luta contra a nova variante Omicron, que inclui milhares de testes grátis para os americanos e o apoio dos profissionais médicos das Forças Armadas aos hospitais. Os Estados Unidos enfrentam um aumento alarmante de casos de coronavírus associados à variante Omicron, que ameaça subcarregar o sistema hospitalar do país. O presidente Joe Biden, numa declaração ao país, intensificou a resposta à pandemia e tentou tranquilizar uma nação ansiosa, dizendo aos americanos que todos devem se preocupar com o Omicron, mas não devem e não podem entrar em pânico. Today we're ready. And as I'll explain in a few minutes, we're going to be reinforcing our hospitals, helping them. Num discurso na Casa Branca, Biden referiu que 1.000 profissionais médicos militares irão ajudar onde necessário. Anunciou novos locais de vacinação e testagem e anunciou também a compra de 500 milhões de testes rápidos de Covid-19 para distribuir gratuitamente ao público e que estarão disponíveis já em janeiro. Biden referiu que a situação hoje é muito diferente de quando a pandemia começou no início de 2020, quando não havia vacinas ou tratamentos e equipamentos médicos vitais estavam em falta. We know a lot more today than we did back in March of 2020. Sei que todos estão cansados, de verdade, e sei que estão frustrados. Todos nós queremos que isto acabe, mas ainda estamos a enfrentar esta pandemia. Joe Biden concorreu ao cargo com a promessa de conter a pandemia. Agora é confrontado com um vírus que muda de forma e que mata mais de 1.000 americanos todos os dias e se espalha com uma velocidade impressionante. E a verdade é que a variante Omicron já é dominante em todo o país. Joe Biden falou hoje de forma direta e clara sobre os benefícios de ser vacinado e a necessidade de um processo de testagem efetivo. Nos Estados Unidos crescem os receios à medida que a variante Omicron se impõe por todo o território, sendo já responsável por 73% das infecções. Com a quadra natalícia à porta, os centros de testagem apresentam enormes filas, como aqui em Washington, D.C. Estou contente por ver que as pessoas estão a ser testadas se vão viajar. Presumo que isso seja parte da razão pela qual o estão a fazer com as próximas férias, mas também é provavelmente porque muitas pessoas começam a não se sentir muito bem com a nova variante Omicron. Por isso estou um pouco... É decepcionante, é uma mistura de emoções. Espera-se um discurso de Joe Biden esta terça-feira e face à especulação de que possa anunciar medidas de confinamento, a secretária da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou não é um discurso sobre o encerramento do país, mas sim um discurso delineado e sendo direto e claro com o povo americano sobre os benefícios de ser vacinado, as medidas que vamos tomar para aumentar o acesso e aumentar os testes e os riscos colocados aos indivíduos não vacinados. O conselheiro para as questões da pandemia, Anthony Fauci, lembra que a vacina reduz as formas severas da Covid-19 e repete que se fizermos o que temos vindo a recomendar de forma muito repetitiva e intensiva, vacinação, reforço, mitigação com máscaras em cenário de congregação, ao longo do tempo sentimos confiantes de que conseguiremos controlar isto. Os peritos não se cansam de repetir que as vacinas são a melhor arma, não conseguem proteger completamente contra a infecção, mas podem reduzir as hospitalizações e as mortes. Hoje nos Estados Unidos foram contabilizados mais 143 mil novos casos, 1.300 pessoas morreram devido a este Covid-19. Há que referir que esta variante Omicron, a principal diferença é o seu elevado grau de transmissibilidade, já que é altamente contagiosa. E, portanto, temos um país em duas vertentes. Por um lado, o processo de vacinação ainda não está
onde deveria estar e é a única alternativa. E, por outro lado, surge agora esta Omicron que leva os norte-americanos ao desespero. É notório as filas, a procura por testes. Eu hoje tive a oportunidade de ir a uma ou duas farmácias. Não há testes rápidos nas farmácias. Esta medida agora de Joe Biden, dizem os entendidos que poderá pegar um pouquinho por tardia. Lembro que esses testes grátis chegarão aos norte-americanos em janeiro, haverá um website e depois serão enviados por correios. Vamos ver em que é que isto tudo vai dar. Aqui em Newark, os não vacinados representaram 75% de novos casos desde setembro a dezembro. A cidade e o seu mayor, Ras Baraka, assinaram uma ordem executiva que exige o uso de máscaras no interior de estabelecimentos durante os próximos 30 dias. Se os números ultrapassarem 15% numa taxa de equação em relação à percentagem de testes, somente vacinados poderão entrar em estabelecimentos comerciais. To 12/17/21, to December the 17th, 21. So, about 3 or 4 months. The total number of COVID-19 residents or that tested positive was 4,956. So between September 17th to December 17th, we had about 4,956 positive cases in Newark. Out of that 4,956, 1,251 of those cases were vaccinated individuals. People who in fact had vaccines, had what they call a breakthrough case. 1,251 of those people, which is 25%. Out of 4,956 positive, 3,705 of those people were in fact unvaccinated. 3,705 were unvaccinated, which makes that number 75%. So 3/4 of the positive cases from September to December have been unvaccinated individuals. Now, for what we're going to do. Today we signed an executive order. The executive order says that you have to wear your mask indoors at any facility out here, any public facility out here, you have to wear your mask. Wear your mask inside of these facilities from now for the next 30 days. And then we will decide whether we are going to revisit this or not. If our numbers continue to be above 15% and above for 3 consecutive testing periods, right? I think we're at 2 already. 3 consecutive testing periods. Then we will put stricter measures in place. What does that look like? In Newark, we will require people to be vaccinated to go inside or indoors any of these places. Portanto, o maior Ras Baraka a ser claro e direto. Qualquer estabelecimento comercial, e isso inclui restaurantes, bares, as pessoas devem usar máscara e somente a devem tirar se estiverem a comer ou a beber. Se estão a conversar em períodos que não estão a comer ou à espera da comida, por exemplo, num restaurante ou num bar à espera de uma ordem de take-out, ou então entre 2 golos de uma bebida, a máscara deve ser usada, tal qual como, por exemplo, numa barbearia, num supermercado. É extremamente importante que todos nós sigamos estas medidas. Porquê? Porque neste preciso momento estamos no 2º período e um 3º período poderá levar a que seja instituído aqui na cidade um mesmo mandato que existe, por exemplo, em Nova Iorque, mas com a agravante de uma pessoa não vacinada, por exemplo, não poder entrar num supermercado. É claro que há questões sobre isso, mas a verdade, portanto, é que Ras Baraka, o mayor da cidade de Newark, foi elucidativo e agora as pessoas têm que tomar decisões. Porquê? Porque o índice de transmissibilidade desta Omicron está mesmo a preocupar. E não é só aqui em Newark, em Elizabeth, por exemplo, foram contabilizados mais de 300 casos durante o final de semana. É o maior aumento desde o ano passado neste período semanal. As máscaras passam a ser obrigatórias no interior de estabelecimentos. O Mayor Bolwaj,
com os pormenores. Currently, there are 326 cases that are open in the city of Elizabeth that contact tracers are working on. 27,194 cases are closed. This translates into 332 cases from over the weekend, the most we've had in almost a year on a weekend. Thankfully, the deaths have remained the same at 655. Trinitas has advised us that there are 22 patients that are admitted with COVID-19. Keep in mind that 13 of those patients are unvaccinated, and there are 5 of those patients in the ICU, and 4 of them are unvaccinated, with 2 of them on a ventilator. You can see that these numbers are going up. You can see that the people who are not vaccinated are the ones that are getting sicker. Effective this week, I'm going to issue an executive order mandating masks are worn at all indoor places. Em New Jersey foram hoje contabilizadas, ou nas últimas 24 horas, mais 6.840 novos casos de Covid-19. 34 residentes perderam a luta contra a pandemia. E agora muita atenção. A média de 7 dias ultrapassou os 6.000 casos pela primeira vez desde que a pandemia começou. A preocupação agora centra-se nas festas de Natal e final de ano, sabendo-se que os chamados holiday parties estão a contribuir e muito para esta situação. A procura de testes é elevadíssima e a espera poderá ser longa, com vários centros a fazer lembrar os primeiros tempos da pandemia. Principalmente nestes dias e quando nos aproximamos do Natal, há muitos luso-americanos que estão a viajar para Portugal. Tenha muitíssima atenção em relação aos testes. Já sabe que pode viajar com um teste antigênio feito nas últimas 48 horas, ou um teste PCR realizado nas últimas 72, mas a verdade é que conseguir um teste pode demorar 3, 4 horas. Hoje, por exemplo, fomos contactados por pessoas que estiveram aqui em Newark e que não conseguiram, depois de estar na linha de espera 3, 4 horas, fazer o teste. Muita atenção. Para regressar de Portugal aos Estados Unidos, continua a prevalecer as 24 horas, o teste tem que ser realizado 24 horas antes do embarque. Outra preocupação são as escolas. Em New Jersey, as escolas podem voltar ao ensino remoto já depois das férias de Natal. Isto devido ao aumento drástico do número de casos entre a população estudantil. A medida preocupa residentes. Em Newark, o uso de máscaras é obrigatório no interior do estabelecimento. Pelo menos mais 3 escolas de New Jersey anunciaram o regresso ao ensino virtual depois de um aumento de casos de Covid-19 no estado. Em Plainfield, as escolas regressaram ao modelo virtual durante 3 dias para encerramento deste período escolar, enquanto uma decisão estava pendente sobre o retorno às salas de aula no próximo ano. Numa conferência de imprensa, a superintendente de escolas de Plainfield, Diana Mitchell, apontou um aumento dos casos de Covid-19 em New Jersey e referiu que irão continuar a trabalhar com o Departamento de Educação do Estado para decidir a maneira melhor e mais segura de voltar às escolas em janeiro. Por sua vez, o Distrito Escolar de South Orange Maplewood avançou também que a South Orange Middle School iria adotar um ensino virtual até ao final desta semana, depois de um aumento considerável nos casos de coronavírus em alunos reportado em todas as classes. Também na segunda-feira, a Hunterdowne Central Regional High School adotou uma medida semelhante. Em Newark, segundo informações avançadas por alguns professores, a possibilidade de um não regresso às aulas em janeiro é forte devido ao aumento de casos. Os educadores receberam já comunicação que coloca essa opção como uma forte possibilidade. O Conselho Escolar ainda não se pronunciou oficialmente. Mais de 2 dúzias de escolas em todo o estado mudaram temporariamente para aulas virtuais após um aumento repentino de casos de coronavírus. Na passada segunda-feira, foram registados em New Jersey 6.505 casos. Foi o 6º dia consecutivo em que o estado teve mais de 6.000 testes positivos.
Os casos de coronavírus nas escolas em New Jersey aumentaram na semana de 12 de dezembro, com 6.947 casos relatados entre alunos e funcionários, um aumento de 79% em relação às 2 semanas anteriores. E na próxima sexta-feira, depois de amanhã, o superintendente das escolas de Newark, Roger Leon, vai fazer uma comunicação. Esperamos aí entender exatamente que tipo de medidas. Sabe-se desde já que praticamente todas as escolas aqui no Ironbound, na cidade de Newark, estão a evaluar o número de casos e eles são elevados, quer entre estudantes, quer entre funcionários e professores. A nova variante do Omicron preocupa Connecticut, com cidades como West Milford e New Haven a presenciarem aumentos consideráveis no número de casos. As medidas restritivas podem ser equacionadas a qualquer momento. Fernando Rosa, com todos os pormenores. Boa noite. Connecticut debate-se com um aumento drástico de casos de Covid-19, tendo o centro do seu universo localizado no condado de New Haven. Há um alvo vermelho em constante crescimento. Em Connecticut, os casos confirmados já atingem 461.000, mais 6.209 estes dias. As mortes aumentaram 40 para um total de 9.042. O grande aumento neste alvo vermelho no estado do Connecticut passa-se em New Haven, precisamente na cidade de Milford, onde 160 novos casos foram detectados desde o dia 14 de dezembro. Das 837 hospitalizações em Connecticut, a grande parte ocorreu em New Haven, 274 casos. A porcentagem de infecções no estado desta semana tem variado e oscilado entre os 6,8% e os 7,1%, segundo estatísticas divulgadas pelo estado de Connecticut. 70% dos residentes da cidade de Milford já foram vacinados, 76% pelo menos têm recebido a primeira vacina. Haverá uma clínica para informações e vacinas. Essa terá lugar no Liceu Jonathan Law High School, segunda-feira, entre as 3 e as 7 da noite. Fica localizado no Lansdale Avenue, em Milford, Massachusetts. Milford, Connecticut. O governador Lamont mudou a definição de chamado fully vaccinated e diz que essa definição agora aplica-se a pessoas que já receberam a terceira dose. Também anunciou que há 153 pessoas que trabalham para o Estado que foram despedidas devido a não terem os certificados de vacina em ordem. Os não vacinados estão em maior risco de infecções. Esta semana foram feitas 21.269 testes de todos os hospitalizados, mais de 76% não estão fully vaccinated. Portanto, a definição agora de fully vaccinated são aqueles que já receberam a primeira, a segunda dose e também o booster, que é a terceira dose. A porcentagem positiva, como eu disse, tem subido e descido nesta semana, tem subido desde os 6,8 até aos 7,1. Lembramos que a semana passada estava em 2,2. Há várias restrições agora nas visitas aos hospitais, obviamente com testes de temperatura, e recomendam que se tem sintomas que não faça visita, que não saia de casa. Se não tem seguros, não precisa, se não tem cartão de identidade também não precisa, a vacina é dada assim como toda a informação. No entanto, recomendam que se tiver esse mesmo cartão, por favor de o trazer para as clínicas ou para lhe darem a injeção. Para o terceiro chá, o booster, normalmente precisam de uma marcação das várias farmácias, no entanto, nas clínicas podem ter o seu walk-in, porta aberta, sem qualquer problema. O Dr. Ashish já afirma que, apesar das infecções continuarem a aumentar, que não estamos em março de 2020, temos vacinas, temos testes, sabemos como o vírus se espalha, podemos protegê-los com máscaras de qualidade, mas não há razões para entrar em pânico. Mas há razões para se protegerem, porque o Omicron espalha-se muito mais rápido que o Delta e dizem-nos que cada 2 dias vai ficar o número de infectados e que não vai demorar muito tempo, que esta versão de Omicron
vai controlar todas as doenças no Estado. Fernando Rosa, com toda a informação desde Connecticut. Amanhã iremos passar em revista aquilo que passa em outros estados com forte implementação portuguesa. Vamos agora a Portugal, que somou esta terça-feira mais 5.754 casos de Covid-19 e 16 mortes. O número de internamentos registrou uma descida, mas há mais um doente nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 16 mortes e 5.754 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 904 doentes, menos 39 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 153 doentes, mais um do que na segunda-feira. No que diz respeito às regiões, Lisboa e Val do Tejo concentra 2.727 casos e 8 mortes. O Norte registra mais 1.433 novos casos e 2 mortes. Segue-se a região Centro, com mais 962 infectados e 2 óbitos. O Algarve conta com 238 contágios e 3 mortes. E, por último, o Alentejo, com 138 infecções e 1 óbito. Nos arquipélagos, a Madeira soma mais 207 casos e os Açores registram 49 contágios. Nas últimas 24 horas, mais 6.551 pessoas recuperaram da doença e há mais de 72 mil infectados com o novo coronavírus em Portugal. O primeiro-ministro António Costa anunciou que vai antecipar a semana de contenção já para a próxima semana. Assim sendo, o teletrabalho obrigatório, o encerramento de creches, discotecas e bares é antecipado para a meia-noite do dia 25. Passa a ser obrigatória, a partir dessa data, a apresentação de teste negativo à Covid-19 para o acesso a estabelecimentos turísticos e alojamentos locais, para cerimónias como casamentos e batizados e também para eventos empresariais. A apresentação de teste é também alargada a todos os espetáculos culturais e recintos desportivos, independentemente da lotação. Os espaços comerciais voltam a ter limite de lotação, uma pessoa por cada 5 metros quadrados. Uma das novas medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro foi o aumento do número de testes com participados de 4 para 6 por mês, de modo a continuar a incentivar o processo de testagem. A variante Omicron do SARS-CoV-2 tem crescido exponencialmente na proporção de casos prováveis nas últimas 2 semanas em Portugal, estimando-se uma proporção de 46,9% na passada segunda-feira. Os dados obtidos desde o dia 15 de dezembro consolidam a perspectiva de que a variante Omicron será dominante, mais de 50% em Portugal, em paralelismo com o cenário observado em outros países, como por exemplo a Dinamarca e o Reino Unido, adianta o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge sobre a diversidade genética do coronavírus no país. O mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 refere que, com base nas amostras aleatórias semanais de âmbito nacional, sujeitas à sequenciação do genoma viral, esta variante teve um aumento crescente. Este resultado sugere uma baixa circulação da variante Omicron no final de novembro, início de dezembro, em forte contraste com o aumento abrupto de circulação desta variante estimado para os dias seguintes, com base na estratégia de monitorização em tempo real da falha na detecção do gene S. O recurso a este critério tem permitido identificar desde o dia 6 de dezembro um crescimento espontâneo na proporção de casos prováveis, tendo atingido uma proporção estimada de 46,9% no passado dia 20 de dezembro. A Omicron não está a perturbar os planos dos portugueses para a passagem de ano. A vontade de folia e de viajar, aliada à confiança na vacinação e às medidas para controlar a pandemia, estão a assegurar-se projetos de férias para este fim de ano. Apesar das restrições mais severas que vários países da Europa começam a levantar para combater o crescente número de casos que se verificam, os distribuidores turísticos têm a registrar poucos cancelamentos de viagens. Este fim de ano ainda não será igual ao de 2019, mas face às circunstâncias também não será de lamentar, dizem os operadores.
As empresas foram lançando ofertas à medida em que a procura foi evoluindo favoravelmente e praticamente está tudo vendido. Os cancelamentos são pontuais, assegurou um responsável do turismo. A quebra sente-se mais nos voos regulares, mas ainda assim é ligeira. Certo é que a oferta ainda está longe dos tempos pré-pandémicos, quando os portugueses tinham um leque de mais de 50 destinos. Agora são pouco mais de meia dúzia. A Sol Férias organizou operações especiais de fim de ano para a Madeira, Cabo Verde e Brasil. E a operação na Madeira correu muito bem. Vai haver 4 voos para o Funchal, 2 de Lisboa e 2 do Porto, 1 para Porto Santo, a partir da capital, 6 voos para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, com partidas dos 2 principais aeroportos nacionais, e 2 para o Brasil, Lisboa-Natal, Salvador e Porto-Salvador. Segundo adianta a Sol Férias, ainda se registra também uma boa procura para São Tomé e Príncipe, Disneylândia em Paris, Maldivas e Dubai. A Abreu, a maior agência de turismo em Portugal, deu início a vendas dos programas para a passagem de ano em outubro, quando da Expo. A Abreu, desde essa altura, que registra grande procura, tendo até esgotado as partidas da programação especial criada para a época, revela o diretor de vendas e marketing. O responsável frisa que neste momento existem já pouquíssimos lugares disponíveis, embora com o aparecimento do Omicron se registra alguns cancelamentos face aos meses de outubro e novembro. No entanto, há reservas a entrar ao mesmo ritmo. Esta rotação de clientes, seja em operações especiais ou regulares, demonstra que as nossas apostas estão ganhas e que os portugueses estão cheios de vontade de voltar às viagens, sentindo já maior segurança pelas medidas que estão implementadas. Mas o grande problema é mesmo a Omicron. Sim, esse é o problema que afeta e que preocupa o setor do turismo em Portugal, que no passado verão viu sinais de retoma, mas que está agora preocupado com os cancelamentos ou possíveis cancelamentos para os próximos dias devido a esta variante. Contavam com o Natal e Ano Novo para ter um pouco de oxigênio para aguentar o primeiro trimestre, esperando que a Páscoa de 2022 fosse já de normalidade. No segundo ano, a quadra natalícia e o Ano Novo vão ser vividos um pouco por toda a Europa, com renovados receios em torno da pandemia. Se em 2020 a vacinação não era uma realidade disseminada, o que levantava preocupações quanto à propagação do vírus e geração de doença grave, em 2021 o surgimento de uma nova variante, o Omicron, fez novamente soar as campainhas de alerta. Vários governos decidiram aplicar medidas para tentar controlar a pandemia, desincentivando o ajuntamento de pessoas e a mobilidade. Cristina Cisa Vieira, vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, disse que os hotéis em Portugal estão a sentir bastante os efeitos quer da propagação da Omicron, quer das restrições aplicadas pelo governo português à entrada no país. Os efeitos estão a ser sentidos, sobretudo, com turistas estrangeiros. Estávamos a sentir um retorno destes turistas, sobretudo nos grandes centros urbanos. No entanto, as novas medidas, agora em vigor, não só em Portugal, mas em toda a Europa e no mundo, mais a obrigatoriedade de apresentação de testes à entrada e saída de Portugal e em vários locais, entre eles os hotéis e restaurantes, interromperam este princípio da retoma. Os diretores dos hotéis e gerentes de restaurantes dizem que, afinal de contas, já houve cancelamentos, sobretudo nos jantares e almoços de Natal, quer de famílias, quer de empresas. Acrescem que a procura para este período também diminuiu e ocorreu numa quadra das reservas. E a Omicron já chegou ao Brasil, numa altura em que os diretores da Agência de Vigilância Sanitária estão a receber ameaças de morte. Amadeu Maia, com todos os pormenores. Olá, Rick. O balanço divulgado nesta segunda-feira, dia 20, pelo Ministério da Saúde, indica que foram registrados 28 casos no Brasil da nova variante do coronavírus, a Omicron. As infecções foram registradas em São Paulo com 17 casos, em Minas Gerais com 3, em Goiás com 4, no Distrito Federal com 2, no Rio Grande do Sul com 1 e no Rio de Janeiro também com 1 caso. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 7 casos estão em investigação em Goiás.
e 2 em Goiás e 5 em Minas Gerais. A Prefeitura da cidade de São Paulo confirmou também a transmissão comunitária da variante Ômicron da Covid-19 na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os novos infectados são 2 mulheres de 22 e 65 anos e um homem de 30 anos e não tiveram contato com o primeiro caso de Ômicron registrado no Brasil. Todos os pacientes, Rick, apresentam sintomas leves, como amostras são de 12 dias atrás, já concluíram o período de quarentena. Eles estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde. Rick, outra coisa bizarra que vem acontecendo aqui no Brasil são as ameaças de morte a diretores da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária aqui do país, que já pediu, inclusive, que a Polícia Federal apurem essas ameaças aos seus diretores. A agência reguladora informou às autoridades sobre o risco de violência e reiterou o pedido de proteção pessoal aos servidores. Ataques desses se intensificaram após a Anvisa aprovar a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos aqui no Brasil. Esses ataques, Rick, que já ocorrem desde novembro, se intensificaram após a reunião que a entidade autorizou o uso de doses pediátricas da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Poucas horas depois, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em tom intimidatório em transmissão para os apoiadores e questionou, inclusive, a decisão da Agência Nacional de Saúde. Bolsonaro ameaçou divulgar os nomes dos diretores da Anvisa, responsáveis pela autorização, estimulando os seus apoiadores a intimidar os servidores da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Obrigado, Amadeu Maia, com todas as últimas notícias do país irmão. Entretanto, na Europa, a Organização Mundial de Saúde recomendou o cancelamento de eventos festivos devido ao aumento de casos de Omicron. Pelo segundo ano consecutivo, as reuniões familiares podem não acontecer. Milhões de pessoas em todo o mundo esperam ter uma festa em família ou com os amigos este fim de semana, mas pelo segundo ano consecutivo isso pode não acontecer. A Organização Mundial de Saúde está a recomendar o cancelamento dos eventos no período das férias por causa do crescente número de casos da variante Omicron da Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor da Organização Mundial de Saúde, deixou uma mensagem que poucos querem ouvir. Uma mensagem a reconhecer que estamos todos fartos da pandemia e queremos todos passar tempo com a família e amigos, mas o diretor da OMS diz que é melhor cancelar agora e celebrar mais tarde do que celebrar agora e chorar depois. Ghebreyesus argumenta que nenhum de nós quer estar a passar pelo mesmo daqui a 12 meses. Nesta altura estão a ser impulsionadas campanhas de vacinação e também considerados confinamentos, como na Holanda. Na rua, há pessoas já vacinadas, mas que ainda têm dificuldades em reconhecer as mais-valias da vacina contra a pandemia. Dizem que é melhor, mas ao mesmo tempo que também não ajuda muito. Na Alemanha estão a considerar restrições de contactos depois do Natal, mesmo para quem já está vacinado e em recuperação. Hendrik Strick, especialista em coronavírus do governo alemão, defende que é possível reduzir o número de pessoas por grupo e dá o exemplo da Baviera, onde já fecharam bares e discotecas para os próximos dias e semanas para evitar os maiores eventos de possível contágio. Entretanto, o chanceler Olaf Scholz diz que o país vai chegar ao objetivo de oferecer doses de reforço da vacina a pelo menos 30 milhões de cidadãos até ao final do ano.
E agora boas notícias para a TAP. A Comissão Europeia informou há momentos que aprovou o plano de reestruturação da transportadora aérea portuguesa e a ajuda estatal de 2,550 milhões de euros, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 slots por dia no aeroporto de Lisboa. A Comissão salientou que o plano requer a separação dos negócios da TAP e Portugal por um lado e os ativos não essenciais, nomeadamente no negócio de manutenção no Brasil e os de catering e de handling, que deverão ser alienados. Portanto, Bruxelas a dar luz verde ao plano de reestruturação da TAP. Iremos amanhã desenvolver este assunto ao pormenor. Nos Estados Unidos, um senador democrata deixa o legado de Joe Biden em risco. Joe Manchin foi à Fox News dizer que ia matar o Build Back Better. Sem os 1,75 bilhões de dólares que precisam, os democratas desesperam. Uma das mais cruciais promessas de Joe Biden no programa Build Back Better, que pretende investir 1,75 bilhões de dólares em áreas como os serviços sociais ou combate às alterações climáticas, pode ter recebido a sua certidão de óbito ao vivo na Fox News este domingo, quando o senador democrata, Joe Manchin, garantiu que votaria contra o seu próprio partido. A dias do Natal, milhões de famílias que têm dependido de subsídios em função do número de filhos souberam que provavelmente não receberão mais nenhum cheque. Outros realçam que, devido à oposição do democrata, a perspectiva de que Biden ponha os Estados Unidos rumo a 80% de energia limpa até 2030 tornou-se numa miragem, deixando a Casa Branca lívida e o legado de Biden em risco sério. A questão é que, com o Senado dividido a meio e os republicanos a cerrar fileiras contra Biden, os democratas precisariam de cada um dos seus votos, ficando aí o desempate nas mãos da vice-presidente Kamala Harris. Na altura, Manchin já derrotara a ala mais progressista dos democratas, encabeçadas por figuras como Bernie Sanders ou Alexandria Cortez, levando o partido a aprovar o investimento de mais de $1 bilhão para renovar a infraestrutura, algo que o democrata queria, separadamente do Build Back Better. Esta é uma enorme preocupação para o público americano, que enfrenta uma inflação de 6,8% no preço dos bens essenciais desde o ano passado. É um tema sensível para Biden, visto como um dos grandes motivos para a quebra da sua popularidade. No entanto, 17 prémios Nobel da Economia discordam de Manchin, deixando isso claro numa carta aberta, onde explicam que o Build Back Better, a longo prazo, até diminuiria a inflação. Um terremoto de magnitude 6,2 na escala de Richter atingiu a Califórnia. Há 28 anos que um terremoto de magnitude tão elevada não atingia a região. Contudo, uma vez que o epicentro ficou distante das cidades mais habitadas, não há relato de destruição nem de vítimas mortais. A região costeira da Califórnia do Norte, nos Estados Unidos, foi afetada nas últimas horas por um terremoto de elevada intensidade de magnitude 6,2 na escala de Richter. Apesar da intensidade do sismo, não há por hora relatos de feridos. O terremoto teve o seu epicentro a cerca de 338 km de São Francisco, a noroeste de São Francisco, perto de uma pequena cidade chamada Petrólia, que tem menos de 1.000 habitantes. A cidade com maior densidade populacional mais próxima é Eureka, que fica a cerca de 72 km a norte do epicentro do terremoto e que terá perto de 26.000 habitantes. As autoridades não foram obrigadas a evacuar quaisquer edifícios. Algumas estradas tiveram, porém, de ser cortadas devido a deslizamentos de rochas provocadas pelo terremoto. A última vez que um terremoto de magnitude tão elevada tinha atingido a região foi há já 28 anos, em 1993. Nessa altura, uma pessoa perdeu a vida. E amanhã o nosso colega Miguel Ávila terá todos os pormenores sobre este terremoto de magnitude 6,2 da escala de Richter. É comum que a época natalícia seja quente na Austrália, mas este ano uma onda de calor poderá elevar ainda mais as temperaturas. Natal com 44 graus centígrados, na Austrália é possível. Uma onda de calor na Austrália poderá fazer com que Perth, capital da Austrália Ocidental, chegue aos 44 graus centígrados. É já comum para as pessoas desta região viver um Natal quente, mas este ano poderá ser ainda mais. A previsão é de que as temperaturas subam de dia para dia, havendo a possibilidade de 25 de dezembro ser o mais quente já registado nesta altura, esperando-se entre 41 e 44 graus Celsius.
Foi em 1968 que se registrou a temperatura máxima mais elevada do Natal da Austrália, 42 graus centígrados, enquanto o dia mais quente de dezembro atingiu a máxima de 44 graus centígrados no dia 26 de dezembro de 2007. Ambos podem agora ser atingidos novamente. A partir do dia 23, as temperaturas tendem a subir acima dos 35 graus todos os dias até à próxima quinta-feira. De acordo com a Reuters, algumas previsões estendem a duração destas temperaturas até 2022. Existe a possibilidade de que todos os dias deste período tenham temperaturas acima dos 40 graus, mais provavelmente do dia 25 ao 28 de dezembro. Se todos aqueles dias atingirem essa marca, será um novo recorde na cidade de Perth, no mês de dezembro. E a enorme comunidade portuguesa na Austrália a desfrutar também destas elevadas temperaturas. Vamos agora a Lisboa, ao Museu Nacional do Azulejo, que abriu o espaço à cerâmica moderna e contemporânea com assinatura feminina. A exposição, com obra de 55 artistas, pode ser visitada até junho de 2022. 55 artistas portuguesas. O Museu Nacional do Azulejo em Lisboa abre o espaço à cerâmica moderna e contemporânea com assinatura feminina. Nos corredores do antigo convento da Madre Deus misturam-se peças produzidas nos últimos 70 anos. O objetivo não podia ser mais claro. Nós pretendemos, com esta exposição, mostrar o papel da mulher e do feminino na cerâmica contemporânea portuguesa. Ele é conhecido muito vagamente, há 2 ou 3 nomes que eram conhecidos e nós quisemos mostrar que é um universo muito mais vasto. Da exposição fazem parte obras de Maria Cail, Vieira da Silva, Graça Moraes e Joana Vasconcelos. 70 anos na história da cerâmica podem parecer um sopro, mas foram décadas de inovação. É a mensagem do painel presente das irmãs Rita e Catarina Almada Negreiros. É um painel que na realidade já existe há 10 anos e que nunca tinha sido exposto, e que utiliza um azulejo cinético, que é um azulejo que tem este lado camaleónico, onde, neste caso, o observador aciona as imagens. Territórios desconhecidos, a criatividade das mulheres na cerâmica moderna e contemporânea portuguesa, para ver no Museu Nacional do Azulejo até junho de 2022. E vamos agora ao desporto. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou uma alteração ao regulamento das competições que prevê que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver pelo menos 13 jogadores disponíveis. A BSAD tinha interposto uma proposta com o objetivo de ter efeitos retroativos à alteração regulamentar aprovada para que o jogo com as Águias fosse repetido, mas a maioria dos clubes votaram contra esse documento, fazendo cair a pretensão da Sociedade Desportiva Lisboeta. Entretanto, na Primeira Liga, Boa Vista e Santa Clara, e também a Académica do segundo escalão, falharam a demonstração da inexistência de dívidas salariais junto da Liga. Entre setembro e novembro, anunciou hoje o organismo, e agora vamos ver o que poderá acontecer. Lá fora, o Inter de Milão está a ser alvo de uma investigação das autoridades italianas sobre um possível fraude contabilística relacionada com várias transferências de futebolistas que geraram mais-valias de 100 milhões de euros, anunciou hoje o clube milanês. Portanto, iremos também acompanhar esta situação. Já há momento, o Portimonense assegurou a segunda vaga nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de afastar o Famalicão nas grandes penalidades, e o Benfica emitiu um comunicado que suspendeu a venda de bilhetes no jogo da 17ª jornada com o Paço de Ferreira, que se deveria realizar que se vai realizar no dia 7 de janeiro. Vamos agora imediatamente para os valores do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8454, 0,118 para o euro, o real 5,61, 0,1781. E vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Não são 20 graus Fahrenheit, nem 44 centígrados. Vamos lá então. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 48 graus.
Filadélfia com céu parcialmente nublado com 46 graus. Nova Iorque com aguaceiros com 47 graus. Boston com aguaceiros com 46 graus. Hartford com aguaceiros com 44 graus. Danbury com aguaceiros com 46 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 73 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 64 graus. Los Angeles com céu nublado com 79 graus. São Francisco com aguaceiros com 55 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Aproximam-se as festas. Faça uma visita ao Cash and Carry do Seabra Foods, no Ferry Plaza em Newark. Os produtos adquiridos em quantidades abastecem a sua cozinha e permitem-lhe poupar mais. No Cash and Carry, você encontra os produtos portugueses, brasileiros e hispanos, como bacalhau, azeites, marisco, chumol e outros a preços mais vantajosos. No Cash and Carry do Seabra Foods, não necessita de cartão de membro e só paga o que compra, porque o Seabra Foods está sempre a pensar em si e deseja-lhe umas festas felizes à sua mesa. Seabra Foods. Qualidade e quantidade à sua mesa. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462, baixe o som da sua televisão e eu penso que já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite.
Boa noite, Rui. Boa noite, com quem é que eu tenho o prazer de estar a falar? Carlos Ferreira de Minha. Ei, amigo Carlos, como é que estás? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, para desejar um bom Natal para vocês e para toda a equipa aí no programa, que é mesmo assim. Muitíssimo obrigado. E estávamos a falar da situação das máscaras. Agora eu faço uma pequena pergunta. Então, e o que é que vamos fazer com os pares que vai acontecer nas passagens de ano, com os buffets, o que é que vai passar com essa coisa toda, que é mesmo assim? Correto. Isso é uma das grandes questões, Carlos, porque, por exemplo, aqui em Newark, o avançar, portanto, se os números atingem proporções em que novas medidas tenham que ser tomadas, espera-se a todo o momento. Na sexta-feira, o mayor da cidade aqui em Newark vai, portanto, decretar aquilo que é o outcome, o resultado do final deste período, se foram ultrapassados 15%. O governador de Phil Murphy, na passada sexta-feira, visitou o Sport Clube Português e foi claro que não haverá confinamento. Portanto, eu penso que vai haver muita discussão. A realidade dos factos é que eu acredito que muitos desses sítios irão ver uma redução considerável no número de pessoas, porque muita gente vai cancelar. Eu acho bem que cancelem, porque não é por acaso que isto está cada vez a ficar pior, e não guardem para a última da hora, porque há muito dinheiro envolvido nessas coisas, e depois não venham cá querem ajudas para isto, querem ajudas para aquilo, e as coisas têm que ser resolvidas com antecedência, ou assim ou não. Correto, completamente de acordo, e vamos ver agora quem de direito. Portanto, o governador já disse que não, mas as cidades são autónomas. Elizabeth, por exemplo, já referiu que há uma ordem executiva para o uso de máscaras. Vamos ver exatamente o que é que vai acontecer. A verdade é que, por exemplo, em Elizabeth, todos os nightclubs estiveram a funcionar e o número de casos triplicou praticamente no último final de semana. Carlos, muitíssimo obrigado. Igualmente um ótimo Natal para ti e para os teus. Obrigado. E é assim, portanto, são momentos de muita tensão. Por um lado, temos que entender a posição dos donos de negócios. Por outro, temos que entender também a posição do cidadão comum. Tem que imperar o bom senso e tem que haver uma direção lógica, o que, pelas palavras de Phil Murphy, pelas palavras hoje de Joe Biden, um confinamento está fora da questão. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Olá, muito boa noite. É o Ricky? É sim, com quem tenho o prazer de falar? Daqui fala José Francisco, estou a falar aqui do estado de Maryland, lá Washington, D.C. Olá, amigo Francisco, e muito boa noite para Maryland. Em que é que eu posso ajudá-lo, por favor? Muito boa noite. Olha, eu vejo o vosso programa todos os dias e realmente é um prazer ouvir. A razão porque eu estou a chamar é que eu estou aqui nos Estados Unidos há 56 anos e agora recebi uma carta da Autoridade Tributária Aduaneira. Ok. Tendo sido recebido por este serviço o pedido de validação do cartão de cidadão e solicitado aos americanos que não se encontram residindo nos Estados Unidos, assim sendo, informa-se que tem que ter um agente em Portugal. Correto. Tem que, portanto, o senhor tem um cartão de cidadão e tem a residência aqui nos Estados Unidos, correto? Exatamente. Portanto, devido a esse facto, tem que ter um representante fiscal em Portugal. Agora perdi o som, há qualquer coisa que perdi o som. Diga? Perdi o som, não ouvi o que é que me sim, disse, sim. mas de qualquer maneira... Tem que ter um representante fiscal em Portugal, é isso a que se refere, correto? Está bem, Ricky, mas eu não tenho lá ninguém agora, estou aqui há 56 anos, família já não tenho. Como é que eu vou fazer agora? Ok. Eu não tenho lá ninguém conhecido agora. Eu posso, portanto, o senhor está aqui há 56 anos, eu posso falar consigo off the record, nós vamos ficar com o seu número de telefone e há uma possibilidade de contornar essa situação, mas eu falarei consigo, está bem? Depois... Pronto, eu agradeci imenso. Obrigadíssimo, um ótimo dia. Muito obrigado, Ricky. E um bom Natal aí para Maryland. Um bom Natal tá para vocês também. Eu aprecio muito o vosso programa todos os dias. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Ricky.
Ok, vamos agora a um breve espaço comercial. Venha celebrar o Ano Novo no Costa del Sol. Música ao vivo até às 2 da madrugada. Muita animação. Para reservas, telefone para 908-686-4695. O fim de ano é no Costa del Sol. Bem, já estamos de volta e agora vamos diretamente para os aniversários. Hoje temos 3 e é um momento sempre muito convidativo e alegre. Parabéns ao meu querido amigo Carlos Pimenta, 77 anos de idade. Parabéns, Carlos. Isabel Silva, 52 anos de idade. Dona Isabel, muitos parabéns. Que pena que ainda não esteja ao lado da Catarina. Parabéns. Marcos Cunha, 10 aninhos de idade. Marcos, parabéns dos avós babados, a família Cunha de Toms River. Parabéns, Marcos. E hoje temos também 2 casamentos. Passamos já de seguida para dar os parabéns ao casal Felizardo. Fátima e António, 40 anos de matrimónio, muitos parabéns, Fátima e António. Não temos uma foto do dia do casamento, mas poderemos dizer que 40 anos depois continuam bem cúmplices. Muitos parabéns, felicidades. 40 anos, meu amigo, não são 2 dias. Dina e Tony Oliveira, 27 anos de matrimónio, muitos parabéns ao casal Oliveira. Aí está, 2 fotos, portanto, do dia do casamento, numa igreja bem tradicional, parece ser portuguesa, não sei. E agora, aí está, 27 anos depois, o mesmo sorriso, o mesmo amor. Parabéns ao casal Oliveira, Dina e Tony, 27 anos de matrimónio. Bem, neste momento vamos para a primeira página do Luso-Americano, o jornal português que estará amanhã nas bancas. Gala do centenário do Sport Clube Português foi celebrada com emoção e intensidade e com a visita do governador do estado de New Jersey, Phil Murphy. O inteiro destaque a esta celebração, que contou com a presença de várias individualidades, nomeadamente o mayor da cidade de Newark e também membros do Conselho Municipal, para além de figuras emblemáticas da comunidade e uma fotografia da sede do clube, espetacular, um ótimo trabalho do Henrique Mano. Também notícias locais da Flórida, de China, na Califórnia e também de Perth Amboy. No desporto, Diego Simeone a dizer que João Félix é importante, mas pode sair em janeiro. Portanto, é esta a edição de amanhã do Sport Clube do Luso-Americano. Bem, chegamos assim ao fim de mais uma edição. Fique já de seguida com a telenovela Amor, Amor. Nós voltaremos amanhã com o Luís Pires a partir das 7 da noite. Continua a acompanhar a nossa emissão aqui na SBT Internacional e também na SIC Internacional. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.